Vamos para uma rápida reflexão, depois tem a distribuição da ceia. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. 36, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, nos faz refletir nesta oportunidade sobre o Cordeiro de Deus, porque é um assunto que faz jus a este ato solene da Santa Ceia. O Cordeiro está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Já foi prefigurado desde o Velho Testamento. E precisamos acompanhar esse legado oferecido pela Bíblia Sagrada, o que ela apresenta para nós sobre o Cordeiro de Deus. Os judeus de Jerusalém enviaram ali um grupo de sacerdotes oficiais para fazer uma abordagem a João. João Batista estava ensinando, trazendo uma mensagem um tanto quanto dura, uma mensagem inédita, era um pouco, ou podemos dizer, na totalidade desconhecida. A mensagem de João era forte em determinados momentos, mas ele estava preparando o caminho para Jesus se apresentar, para Jesus ser apresentado aos judeus. E João é abordado. Dificilmente uma palavra, um discurso, uma apresentação não chama a atenção dos ouvintes. Causa aquele impacto, aquela curiosidade nas pessoas. E eles começaram a indagar, a querer saber quem era aquele homem. E se dirigiram a ele, para que ele dissesse se ele realmente era o Messias, porque havia uma expectativa do Messias aparecer. Será ele, porventura, o Messias? Perguntaram a João. Ele disse: eu não sou o Messias. Às vezes eu fico até a pensar, talvez alguns de nós, muitos no cenário da pregação, talvez no afã de aparecer, de trazer rótulo, trazer muitas coisas para o nome, talvez dissesse: eu sou o Messias, porque ninguém conhecia, e às vezes alguém quer usurpar o título, a função, o lugar de outro, quando ele não é conhecido.
Mas João não, foi muito sincero: eu não sou o Messias. E eles continuaram a indagar João: então você é Elias? Ele disse: eu não sou Elias. Então você é o profeta? Agora me lembrei do gosto de ler a Bíblia. Ele corrige e diz: não, aí tem que ser na íntegra. E o texto é claro: o profeta e não um profeta. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. E quem é você? Na simplicidade de João, ele diz: eu sou um trovão, uma voz que clama aí no deserto. Essa é a minha identidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tem um que vem após mim, que é antes de mim. Você entender pregador é difícil, não é? Tem um que vem após mim, que é antes de mim. Esse é maior do que eu. Se vocês estão fazendo confusão comigo, não estão entendendo, imagine ele. E quando ele estiver aqui, eu batizo com água, e o batismo dele é bem diferente. É bem diferente as ações dele, os feitos dele são bem diferentes. De repente aparece Jesus. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os teólogos sempre ensinam que a Bíblia responde à Bíblia. E é uma realidade. A Bíblia responde à Bíblia. Um dia foi feita uma pergunta. Gênesis 22, versículo 7. Isaque está com o pai no momento de um sacrifício. E ele conhecia tudo de um sacrifício. Ele disse: meu pai, eu vejo aqui o cutelo, eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o fogo, tudo preparado para o holocausto. É tão bom o pai ensinar as coisas de Deus para os filhos. Um filho saber o que é um holocausto, o que é uma adoração, o que é um culto, o que é estar na presença de Deus. O filho ter conhecimento até mesmo da liturgia de um culto, saber que ele iniciou, que hora que ele vai terminar, o que vai acontecer no trabalho. É tão bom ensinar. Isaac mostrou para o pai que conhecia e disse: meu pai, e o cordeiro, onde ele está? Ficou a pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E vários eventos aconteceram com o cordeiro, mas parece que Deus levantou João para dar a resposta a Isaac. Eis aí o cordeiro que estava faltando naquele dia. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac, o cordeiro apareceu. O cordeiro chegou. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. E a Bíblia mostra muito claro, em Apocalipse 13:8, que já fazia parte do projeto de Deus, era decreto de Deus a sua morte, já era como consumada, porque o que Deus estabelece tem que acontecer. Deus jamais se esquece de seus atos, e diz que ele já era morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 é muito claro em mostrar esta realidade. Já havia um plano da salvação através do Cordeiro.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Um cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, suficiente para a salvação da humanidade. Suficiência plena. No caso de Isaac, ele estava ali prefigurado naquele cordeiro que apareceu ali para salvar um. Ou ele aparecia, ou Isaac morria. Se ele não aparece, Isaac morre. Ele tinha que aparecer. Ele tinha que vir como providência de Deus. Ele tinha que vir como substituto de Isaac, porque se não aparece, Isaac tinha morrido mesmo. Mas ele apareceu na hora certa. Isaac, você não vai morrer. Tem um cordeiro que vai morrer em teu lugar. Tem um cordeiro que vai ser sacrificado por ti. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele vai morrer por ti, ele vai ser sacrificado por ti. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus sofreu no Egito. É uma história bonita, os pregadores têm muito argumento, muita fonte de informação para pregar. Baseado na história de Israel, naquilo que Deus sofreu, daquilo que Deus viu o seu povo sofrer, aquilo abalou o coração de Deus ao ponto dele agir e tirar o seu povo. Aí Deus fala para Moisés instituir a Páscoa. E você agora vai ter que imolar um cordeiro para salvar uma família. Um cordeiro para uma família. Gênesis 22, um cordeiro para salvar um. Já em Êxodo, ele aparece salvando uma família. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando nós lemos, estava ali o eunuco naquela dúvida, Isaías 53, o cordeiro já aparece para salvar uma nação. E aqui João apresenta o cordeiro, João 1:29, como também o versículo 36. O cordeiro já não vai salvar só mais um, não vai salvar só mais uma família. O cordeiro não vai salvar só mais uma nação, mas o cordeiro vai salvar o mundo inteiro, todos que creem no seu nome. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele veio para salvar o mundo inteiro. Aleluia! O cordeiro que foi imolado foi para nos salvar. Foi para nos dar esta liberdade de estarmos na presença de Deus, aqui comungando uns com os outros, em plena comunhão, em comunhão com os céus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Quando ouvimos, quando lemos a palavra cordeiro, logo podemos perceber inocência. Jesus, o Cordeiro de Deus inocente, nunca teve uma culpa, ninguém nunca o convenceu de pecado, nunca ele fez um mal, morreu como o Cordeiro de Deus. Inocente, inocente, mas os nossos pecados o levaram à condenação, pena capital, pena de morte. Meus amados irmãos, mas nós devemos glorificar a Deus, que neste ato, disse Paulo escrevendo aos Romanos, nisto está provado o amor de Deus. Está provado o amor do Senhor para com as nossas vidas, aleluia. O Cordeiro sempre é submisso, e ele submeteu-se à vontade de Deus. Quando ele até mesmo falou ali no Getsêmani, vendo a dificuldade, a separação do Pai, há uma pergunta que muitas vezes já me fez chorar lendo a Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Era quase como que dizendo, na hora de tanta dor,
de tanta agonia, você não vai fazer nada por mim? Mas não podia ser feito. Apocalipse 13:8 falamos, ele já estava morto desde a fundação do mundo. Não pode ser evitada a sua morte. E ele reconheceu isso. Afasta de mim essa separação. Se possível for, eu não quero me separar de ti. Pecado eu nunca provei. Se possível, afasta o pecado de mim. Mas não seja feita a minha vontade, eu sou submissa à tua vontade. Seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Sacrifício perfeito, porque o sacrifício vinha oferecer a redenção da humanidade. Se Jesus não morre por nós, se o Cordeiro de Deus não aparece, o que seria de nós? Mas graças a Deus que João viu e conheceu e reconheceu, eis aí o Cordeiro de Deus, ele está aqui. Aqui é realidade, chegou em nosso meio o Cordeiro de Deus. João chegou a dizer, aqui no capítulo 1 que nós lemos, versos 23 e 24, ele disse, ou 25, ele está no meio de vós, e vós não o conheceis. Nós, pelo contrário, ele está em nosso meio e nós o conhecemos, nós sentimos a sua presença, nós sentimos que ele nos abençoa, nos dá força, nos dá alegria. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Ele sempre apareceu, Cordeiro, inofensivo. Mas é engraçado o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 5. Os meninos, se quiserem colocar aí, a partir do primeiro versículo, meus filhos, Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 6 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Só uma pausinha. Ninguém. O velho Abraão não tem condições de abrir, o amigo de Deus, não. O homem forte, lutador Moisés, não tem condições de abrir o livro, não. Davi, corajoso, que enfrentou Golias, não tem condições de abrir o livro? Não. Eudes, que chegou a matar jogando pedra com uma funda, com a mão esquerda, ele era tão perigoso, era homem hábil na luta, não tem condição. Ninguém, nem lá em cima, nem aqui, nem embaixo, não tem ninguém que seja capaz de abrir esse livro. O que aconteceu? 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, não podia nem olhar para o livro. 5. E disse-me um dos anciãos: não chore, João. É João que está descrevendo o acontecimento. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, aleluia, e desatar os 7 selos. E olhei, João queria ver, ele queria ver a raiz de Davi, queria ver o leão da tribo de Judá, e ele foi olhar, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
ele procurou o leão da tribo de Judá. Procurou a raiz, chegou lá, viu um cordeiro. Como havendo sido morto. Verso 6. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7. E veio aquele que havia sido morto, se levantou e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aleluia! E tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Foram achadas as orações dos santos agora. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares. Tem gente que só quer que o número de salvos seja 144 mil. É milhões de milhões e milhares de milhares. Que negócio é este de 144 mil? E com grande voz, igreja, para encerrar, diziam: digno é o Cordeiro que João viu. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro, ele é digno, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, honra e glória. E pela igreja hoje, ações de graça, da honra e glória e louvor a Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor abençoe a todos e que possamos participar da ceia do Senhor com muita alegria na alma.